Olá, irmãos e irmãs, amigos, estamos aqui mais uma vez para poder falar a mensagem da semana do alimento diário. Nós chegamos na semana 4, mensagem 8, que fala a respeito de sermos absorvidos pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Nós estamos vendo neste volume do Alimento Diário, que tem como título Contemplando Deus, algumas características do ministro da Nova Aliança. Nós vimos que o ministro da Nova Aliança ele é um cativo de Cristo, é alguém que foi conquistado por Cristo, que é o nosso general. Ele também é o bom perfume de Cristo, é alguém que exala a fragrância de Cristo para onde vai. Nós também vimos que ele também é uma carta viva de Cristo, que Cristo pode ser lido nele. Vimos que ele também é um espelho, é alguém que reflete Cristo, e também é um vaso de barro que contém Cristo como seu tesouro. E nesta semana ainda fala da importância da nossa relação com a palavra de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 6, fala que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Primeiro ponto, quem habilita alguém para ser ministro de uma nova aliança é Deus. É Deus que nos capacita, que nos habilita para sermos o ministro da nova aliança. E nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. O ministro da nova aliança não é alguém que é um ministro da letra, que simplesmente conhece a palavra de Deus, mas não a vive. O ministro da letra é aquele que conhece a palavra, que a palavra está na sua boca, mas ele não vive a palavra. Não é isso que Deus quer para os seus ministros. Ele quer que nós não só falemos da palavra, mas que nós vivamos, que nós pratiquemos a sua palavra. Porque nós corremos um sério risco se nós formos ministros da letra, simplesmente aqueles que conhecem a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Nós vamos ter uma falsa sensação de que estamos bem, uma falsa sensação de bem-estar, de que temos e na verdade não temos. Como fala em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17 de Apocalipse, diz assim: na carta à igreja em Laodiceia, o Senhor falou assim para essa igreja: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa é a postura de alguém que é um ministro da letra. Ele se acha rico, se acha abastado e acha que não precisa de mais nada. Mas mal sabe ele, mal reconhece ele a sua verdadeira condição, porque aqui diz assim: nem sabes, ou seja, ele não sabe que ele é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, nós não podemos ser esses que conhecem a Bíblia, mas que não vivem a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nosso interior. Colossenses 3,16, quero ler aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui, a palavra de Cristo, ela é tratada como uma pessoa, porque só uma pessoa habita, mora em algum lugar. E nós somos tratados aqui como a habitação, como a morada da palavra de Cristo. Ou seja, nós precisamos ter uma relação íntima com a palavra. A palavra de Cristo precisa fazer morada no nosso interior. Tal é a intimidade, o grau de relacionamento que nós devemos ter com essa palavra. E interessante que ter a palavra habitando em nós é segurança para nós. Porque quando nós passarmos por uma situação de prova, por uma situação de dificuldade, onde que nós vamos buscar ajuda? Na palavra que habita em nosso interior. Nós vimos a semana passada aqueles dois homens
que fizeram 2 casas, edificaram 2 casas. Um cavou uma profunda cova e lançou o alicerce sobre a rocha. O outro, ele simplesmente edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Quando veio a tempestade, os ventos, quando transbordaram os rios, aí é que a diferença entre uma e outra edificação apareceu. Então nós precisamos ser aqueles que cava, que não fica na superfície da palavra. Por quê? Porque quando vier a dificuldade, a palavra vai estar constituída na nossa pessoa. E aí nós vamos usar essa palavra como um instrumento, como uma arma para a nossa defesa e para a nossa subsistência, para a nossa proteção naquela situação. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, o que o diabo fez? O diabo usou a palavra de Deus de forma distorcida para poder tentar o Senhor. E qual foi a arma de defesa do Senhor? Foi a palavra, porque Jesus conhecia a palavra. E por conhecer a palavra, ele não caiu na tentação do diabo. Então percebe a importância dessa palavra habitar em mim, habitar ricamente em mim, não apenas na minha mente, mas fazer parte da minha constituição interior. Porque quando eu precisar de um socorro, de um consolo, de um encorajamento, ou quando eu estiver passando por alguma tentação, eu vou buscar ajuda onde? Na palavra que habita no meu interior. Então a palavra de Deus precisa ser a minha constituição. Também Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11. Diz assim, olha: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aqui fala palavra do testemunho que deram. O que significa isso? Significa que a palavra tornou-se um testemunho. Isto é, a palavra que eu falo, ela precisa ter por trás dela o meu viver como testemunho. Aquilo que eu falo só tem força se for vivido por mim. Quando eu falo a palavra de Deus para alguma pessoa, aquela palavra vai ter impacto para a pessoa, vai ter peso para a pessoa, se a pessoa ver que eu vivo aquela palavra, que aquela palavra tem um testemunho em mim, se tornou um testemunho, se tornou um viver. Então é importante, meu irmão, minha irmã, a nossa relação com a palavra de Deus, não apenas sermos um ministro da letra, não apenas conhecermos a palavra, sermos versados no conhecimento da palavra, mas não termos a realidade, o viver dessa palavra na nossa vida. Tá? Então o que o Senhor espera de mim e de você é que nós sejamos esses ministros, não da letra, mas do Espírito, alguém que crê, alguém que vive e alguém que fala a palavra. Bom, vamos aqui prosseguir. Depois, ainda falando a respeito de nós conhecermos a palavra de Deus, não apenas como doutrina, mas na prática, né? Nós vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 1, Paulo começa dizendo assim: sabemos. Por que nós sabemos? Nós sabemos porque nós lemos, porque se nós não lermos, nós não vamos saber. E aqui entra a importância da nossa leitura. Eu só vou saber, como é que eu vou saber alguma coisa? Eu preciso ler, porque se eu não ler, eu não vou saber. Então, eu preciso dedicar um tempo do meu dia, todo dia, para a leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia, leitura do nosso alimento diário, que nos ajuda a entender a Bíblia, dos livros, outros livros cristãos que nós temos, das mensagens que nós ouvimos. Tudo isso vai fazendo com que nós conheçamos melhor a palavra de Deus e nos dando a oportunidade de, ao conhecer, viver essa palavra, né? Bom, e aqui
Paulo fala o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nesse trecho aqui do versículo 1 até o versículo 6, Paulo está falando do nosso corpo. Ele chama o nosso corpo de uma casa terrestre, de um tabernáculo. Na verdade, irmãos, esse corpo que Deus nos deu para nós vivermos aqui na terra é uma habitação provisória que Deus deu para mim e para você. É uma tenda, é como uma tenda, um tabernáculo. Lembra lá do Velho Testamento? Aquele tabernáculo, aquela tenda que Deus mandou Moisés construir lá no deserto. Lá em João capítulo 1 fala que o Senhor Jesus, ele tabernaculou entre nós. Então o que é tabernacular? É você ter um corpo, é você ter uma habitação para você viver aqui na terra. Esse nosso corpo, ele é uma habitação que Deus nos deu. Ele na verdade, ele nesse meu corpo físico habita a minha verdadeira pessoa, que é a minha alma, a minha verdade, quem eu sou de verdade habita nesse corpo. Então essa habitação, essa tenda é provisória, ele tem um prazo de validade, né? Por isso que Paulo fala assim, olha, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que significa se esse tabernáculo se desfizer? Se um dia nós morrermos, ou seja, vencer o prazo de validade dessa nossa habitação terrestre. Mas nós precisamos saber que Deus, na verdade, preparou para nós uma outra habitação, uma habitação celestial, uma habitação eterna. E que habitação é essa? Aqui no versículo 2 diz: por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto nós vivemos aqui neste tabernáculo, nesta tenda terrena, neste corpo terreno, nós devemos aspirar, sermos revestidos de uma habitação celestial. Depois no versículo 4 diz assim: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse nosso corpo terreno, ele é mortal. Essa nossa tenda aqui é mortal. Mas nós gememos e nós aspiramos e aguardamos que ele seja absorvido pela vida. Pode acontecer de o Senhor demorar para voltar e nós dormirmos no Senhor, nós morrermos. Mas quando o Senhor voltar, nós seremos revestidos de uma habitação celestial, de um outro corpo. Pode acontecer também de nós sermos arrebatados vivos, o Senhor voltar e nós ainda estivermos revestidos deste tabernáculo. Aí o que vai acontecer? Nós seremos revestidos de uma habitação também celestial. O mortal será revestido da imortalidade, e nós precisamos ter conhecimento disso. No versículo 5, ainda diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Deus não só nos prometeu isso, queria nos revestir o nosso corpo de imortalidade, de um corpo imortal, de uma habitação celestial. Ele não só prometeu isso que está aqui na sua palavra, mas ele nos deu uma garantia, um penhor. Penhor, você sabe, é uma garantia. Deus não precisava garantir nada. Deus é Deus, a sua palavra tem credibilidade. O que ele fala, ele não precisa dar uma garantia, porque ele é Deus, mas ele fez questão de dar. Que garantia é essa? É o Espírito que habita no nosso interior. Esse Espírito que habita em nós garante que o nosso corpo será revestido de imortalidade, que o mortal será absorvido pela vida. Então, meu irmão e minha irmã, se nós dormirmos antes do Senhor voltar, quando Ele voltar, nós ressuscitaremos e ganharemos uma nova habitação. Se o Senhor voltar, nós ainda estivermos vivos, e nós esperamos que Ele volte ainda
nesta era em que nós vivemos e que nós ainda estejamos vivos, também esse nosso corpo, essa nossa tenda terrena será revestida da imortalidade. Entendeu? Então é muito importante nós sabermos, nós conhecermos essa palavra do Senhor, né? E no versículo 6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Se nós temos conhecimento disso, nós devemos ter bom ânimo e não ficarmos desanimados, sabendo que o mortal será revestido pela imortalidade. E outra coisa interessante, que habitação é essa que Deus vai nos dar? Aqui em João, no capítulo 14, nós vimos bastante isso já. O Senhor falou assim para os seus discípulos, João 14, versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui o Senhor está dizendo para os seus discípulos: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Que morada é essa? Que lugar é esse? Que habitação é essa que o Senhor foi preparar para nós? Essa morada é Deus. Deus não foi preparar para nós, como muitos pensam, uma mansão celestial lá nos céus. Não, irmãos. A nossa habitação, o nosso endereço, o nosso destino definitivo é o próprio Deus. Deus é a nossa morada. Tanto é que aqui no versículo 10 ainda de João 14, o Senhor Jesus falou assim: olha, não crês que eu estou no Pai? Onde ele estava? No Pai. Ele fala assim: não crês que eu estou no Pai? Depois no versículo 11 ele ainda fala: crede-me que estou no Pai. E aqui no versículo 3, no final do versículo 3, ele diz assim, ó: para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus foi preparar morada para nós onde Ele estava. E onde Ele estava? No Pai, porque Ele saiu do Pai. Ele saiu do Pai para viver aqui como um homem. E depois, quando Ele ressuscitou, Ele voltou para o Pai como um homem. Isso significa que Ele inseriu a humanidade para dentro da divindade. Quando Jesus se encarnou, tornou-se um homem, a divindade foi inserida para dentro da humanidade. Mas quando o Senhor ressuscitou, Ele inseriu a humanidade para dentro da divindade. Então, esse é o lugar que Ele foi preparar para mim e para você. É em Deus. Hoje nós estamos aqui, neste tabernáculo, nesta tenda terrena, sendo preparados para sermos inseridos em Deus. Por isso que Ele falou: para que onde eu estou, estejais vós também. E onde Ele estava? Ele diz assim: eu estou no Pai, crede-me que eu estou no Pai. Então Jesus, Ele tem a missão de levar eu e você para o Pai. Essa é a nossa verdadeira habitação, a nossa habitação celestial, da qual nós seremos revestidos quando o Senhor voltar. Tá bom? Depois, continuando, no 2 Coríntios, Filipenses, isso, aqui em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que eu estou falando esse versículo? Porque aqui em 2 Coríntios, fala que o Senhor nos deu o penhor do Espírito, né? 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 5, fala assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que nos preparou para uma morada celestial. E nos outorgou o penhor do Espírito, ou seja, nos deu o Espírito como garantia de que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E aqui em Filipenses 1,6, Paulo fala: estou plenamente certo, ou seja, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou convicto
de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida de que aquele que começou boa obra em mim e em você, uma obra de transformação, começando pela redenção, passando pelo processo de santificação, de transformação, de santificação, até a glorificação, que é sermos inseridos em Deus, não tenha dúvida de que aquele que começou essa boa obra em nós, ele vai completar, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Tanto é que ele nos deu o penhor do Espírito como nossa garantia. Então nós podemos ficar tranquilos de que Deus não deixa as coisas pela metade. Deus não deixa uma obra sem acabar. Às vezes nós começamos algo, um trabalho e não terminamos, né? Mas Deus não é assim. A boa obra de transformação, de conformação, de santificação e de glorificação que Ele começou em mim e você, Ele vai concluir. Pode ficar tranquilo que Ele vai concluir, né? E também tem alguns outros versículos, né? 2 Coríntios 1, 22, ainda fala sobre essa questão do penhor. 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 22, diz assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nos selou. O que é o selo? O selo significa que nós pertencemos a Deus, que nós somos propriedade de Deus, que nós somos a herança de Deus. Por isso que Deus nos selou. Mas Ele não só nos selou, Ele também nos deu o penhor do Espírito. O penhor é a garantia de que Deus também é a nossa herança. Então, por isso que nesse versículo fala que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. No capítulo 5, no versículo 5, ele também fala, e em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui fala que o Senhor também nos selou com o Santo Espírito da promessa, ou seja, Ele botou uma marca em nós lá, e essa marca diz o seguinte: ó, esse aqui me pertence, não mexe com ele, isso aqui é minha propriedade. E no versículo 14, o qual esse mesmo Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Qual é a nossa herança? Nossa herança é Deus. E até nós herdarmos Deus, Ele nos deu uma garantia, nos deu um penhor, que é o Espírito, até o resgate da sua propriedade. Tá certo? Então, irmãos, o Senhor, Ele fez questão. Ele não precisava fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é confiável, a sua palavra basta por si só, mas Ele fez questão de nos dar uma garantia de que aquele trabalho que Ele começou em nós, Ele vai concluir, Ele vai completar. Então nós podemos ter bom ânimo e ficar tranquilo, que todo o trabalho de Deus em nós se cumprirá. E depois ainda, no alimento diário, ainda fala que o amor de Cristo nos constrange. Isso significa que nós não devemos, aqui na sexta-feira diz assim, o amor de Cristo nos constrange. O que é ser constrangido pelo amor de Cristo? É você servir ao Senhor por amor, por honra ao Senhor, não por obrigação, não de forma forçada, mas nós fomos constrangidos, é como uma correnteza, né? Aqui fala assim, ó, constranger significa ser levado como uma correnteza, não tendo como resistir. Somos conduzidos por essa correnteza de amor a nos entregar a Ele. Esse amor de Cristo, Cristo nos amou primeiro, e hoje esse amor é como uma correnteza que vai nos conduzindo, que vai nos constrangendo a nós nos consagrarmos a Ele e a nós servirmos ao nosso Deus. Tá bom, meus irmãos? Então é isso, graças ao Senhor, que nós possamos cada vez mais nos consagrar e cada vez mais nos entregar para servir o Senhor, constrangidos, não forçados, mas constrangidos pelo grande amor que Ele tem por mim
e por você. Eu quero encerrar fazendo uma oração por todos nós. Senhor, nós agradecemos o Senhor porque o teu amor nos constrange. O Senhor nos amou, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Quando nós ainda éramos inimigos, o Senhor deu o teu Filho para poder morrer por nós, para poder nos reconciliar, para poder nos salvar. Senhor, nós agradecemos o Senhor. Ó Senhor Jesus, agora nós também somos constrangidos por esse mesmo amor, a nos entregarmos a Ti, nos consagrarmos e consagrar toda a nossa vida ao Senhor e viver para o Senhor. Nós também agradecemos o Senhor pela Tua palavra, que o Senhor nos deu mais uma vez esta semana, nos alimentando, nos suprindo. Também Te agradecemos por todo o Teu cuidado por cada um de nós durante essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós oramos, Senhor, assim como o Senhor cuidou de nós até hoje. Até aqui o Senhor nos ajudou. Continua nos ajudando até o fim. Passa conosco essa prova. A Tua presença nos dá descanso. Nesse momento difícil que todos nós estamos passando e que nós oramos para que o Senhor abrevie esses dias, para que esses dias, essa pandemia possa passar mais rapidamente. Oramos pela descoberta de uma vacina, descoberta de um remédio eficaz contra esta doença. Oramos também pelos nossos irmãos que foram acometidos com essa doença, para que o Senhor os cure, Senhor, para que o Senhor os livre de complicações. Oramos também por todas as pessoas aqui da nossa cidade que foram infectadas, que estão em casa ou nos hospitais, para que o Senhor também tenha misericórdia dessas pessoas. Oramos também pelos nossos irmãos que não foram infectados, para que o Senhor os guarde, Senhor, para que o Senhor livre-nos a todos de sermos contaminados com esse vírus. Guarda, Senhor, cada um de nós, guarda cada casa, guarda cada família, Senhor, guarda os irmãos que são profissionais da saúde. Senhor, nós oramos ao Senhor, oramos pela Solange, oramos pela Cristina, oramos pela Denilça, oramos pelo Barbosa, oramos pela Raquel, oramos pela Paloma, oramos pelo Cauã, que está lá em São Paulo. Senhor, oramos por todos aqueles nossos irmãos que trabalham na área da saúde, que é uma área mais sensível, para que o Senhor os proteja de forma especial e que o Senhor os livre de todo o mal. Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus é que nós oramos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma semana, graças a Deus. Forte abraço, saudades de todos vocês.